O Big Brother Brasil, também conhecido como BBB, é um dos reality shows mais insanos e incríveis de se acompanhar aqui no Brasil. Desde a sua estreia em 2002 até mais recentemente, a gente vê o Big Brother Brasil como um dos realities que mais faz sucesso, um dos realities que mais dá dinheiro para diversos participantes, um dos realities mais incríveis e nostálgicos o suficiente a ponto de todos os brasileiros pararem para poder verem a casa mais vigiada do Brasil. Desde a sua inauguração até esse presente momento, que estamos em 2025, e que acabou de terminar o BBB 25, várias das personalidades, muitos dos camarotes, pipocas que já passaram no Big Brother Brasil se destacaram tão plenamente através do seu estilo de jogo, através da sua história, através da confiança com outros, para poderem logo de cara serem campeões. Ao todo, no Big Brother Brasil, já tivemos aí 25 campeões diferentes, sendo 13 mulheres e 12 homens. E hoje você vai descobrir nesse vídeo a respeito sobre todos os campeões do BBB, Big Brother Brasil. Então, vamos começar esse vídeo, que esse vídeo aqui é longo. Você deixa o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, que esse vídeo é um dos vídeos que mais dá trabalho para fazer, é um vídeo super difícil de editar, de pesquisar, de observar, que são vários os campeões que a gente tem que se destacam bastante, e inclusive a gente vai falar a respeito sobre um pouco das regras desse vídeo aqui, para o vídeo não ficar gigantesco, vamos dizer assim. Então venha comigo, espero que você se sinta muito bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Eu sou Anthony Dias e vamos falar a respeito sobre todos os campeões do Big Brother Brasil. A produção inclusive deixou claro aqui pra mim que eu só vou ter apenas 90 segundos para poder falar de cada edição e do campeão. Então, ou seja, eu vou ter apenas em 1 minuto e meio para poder falar a respeito sobre todos os campeões do BBB. Então eu espero que vocês possam entender bem que é muito complicado de falar cada edição sobre a pessoa em si que ganhou. Então por isso a produção vai estar me ajudando aqui com as legendas e também com as porcentagens. E não se sintam ofendidos, a gente sabe muito bem que tem diversas torcidas no mundo todo, a gente não veio aqui para criticar nenhum participante, não viemos também aqui defasar nenhum dessas pessoas que participaram do BBB, a gente só veio apenas contar sobre cada um dos campeões. Então não se sinta ofendido e, claro, não deixe nenhuma negatividade, porque afinal de contas a gente sabe bem o quanto que tem várias torcidas para todos os campos diferentes, dizendo que o campeão deveria ser esse, deveria ser aquele. Então a gente vai esclarecer aqui todos os campeões de fato, que foram campeões no voto mesmo, tá? E falar todos os vices e outros colocados também, Então eu vou ter 90 segundos a pedido então da produção. Bora começar com o nosso primeiro campeão. Começamos então com o primeiro BBB, exibido em 2002, que claro, pela TV Globo. Essa primeira edição a gente teve 12 participantes, e foi uma edição assim que foi a mais curta, tivemos pouco menos de 70 dias, porque ainda era o formato de estreia e tudo mais, onde nessa primeira edição tivemos o Kleber Bambam. Kleber Bambam, que ficou conhecido aí demais na primeira edição do BBB, principalmente com a sua boneca, que foi uma das bonecas aí que o pessoal conhece demais. Ela inclusive está até mesmo a foto aqui. E logo em seguida, o Kleber Bambam, que também participou de um outro BBB, o BBB 13, essa produção, se eu estiver errado, a produção me corrija, e virou uma personalidade ativa, assim, principalmente por causa que ele virou ator e também que ele estava em diversas lutas, tanto é que até mesmo lutou contra o Whindersson Nunes. Ele venceu aí, na final a Vanessa Pasquale, que também faria muito sucesso no futuro como apresentadora, e o André
Gabé. Partiremos então para o BBB 2, também que estreou no mesmo ano, estreou em 2002, logo algumas semanas depois da primeira edição do BBB. E foi uma edição também muito boa de se assistir. Ainda também tivemos 12 participantes naquele período, que eles ainda estavam testando esse formato do reality show. E com essa edição maravilhosa, né, que foi o BBB 2, tivemos o campeão sendo o Rodrigo Leonel, também conhecido aí como Rodrigo Cowboy, né, que logo mais tarde, né, alguns anos depois, viria a se tornar notícia por conta que acabou caindo num esquecimento absurdo, né, dentre todos os campeões do Big Brother Brasil, ele foi um dos que mais caiu no esquecimento. Visto que não se tornou uma personalidade assim tão ativa, né, em diversos cantos, e ele venceu na final a Manuela Sade. Vamos agora para o BBB 3, né, que esteve em 2003, né, estreou em 2003, que tivemos aí o campeão sendo o Domini Ferreira, né, que se destacou demais o jogo inteiro. Né, para muitos aí um campeão muito merecido, mas que também caiu no esquecimento, né, de muita gente, até que quase muitas pessoas não se lembram muito do Dominic, ele que venceu a final a Elaine Silva, e que nessa edição, né, foi marcado aí pelo aumento no número de dias de confinamento, né, com os participantes, e o número de participantes também aumentou, né, de 12 para 15, e foi uma edição assim muito boa de se assistir, com vários dos entretenimentos que a gente precisava dos outros BBBs sendo inseridos já no BBB 3 e começando a se ganhar um progresso cada vez mais de audiência muito boa, inclusive da TV Globo. Vamos agora para o Big Brother Brasil 4, que foi uma edição marcante demais pelo contexto do entretenimento e pela marca em si de cada participante em geral que esteve, né, nessa edição. Tivemos uma redução de 15 para 14, os dias de confinamento também aumentaram, assim como também as premiações, né, já estavam aumentando já desde aquele período. E tivemos a campeã, né, sendo a primeira mulher a ganhar o Big Brother Brasil, a Cida dos Santos. Né, Cida dos Santos, que tornou assim um laço absurdo, né, com o dinheiro em si que ganhou, né, virando notícia em diversos cantos, né, e é uma das pessoas mais lembradas dos campeões em si, por ser, claro, a primeira mulher, né, que ganhou. Até então, nos 3 primeiros BBBs, a gente só tinha os homens ganhando, e a Cida foi lá e quebrou esse tabu, com ela vencendo na final o Thiago Lira. Falaremos agora do BBB 5, que estreou em 2005. Que essa também é uma das edições assim, mais lembradas, apesar de que, entre as antigas, que não foi um destaque totalmente pleno, vamos dizer assim. Mas que teve personalidades boas, inclusive saindo do BBB 5, que inclusive tivemos, né, o John Williams sendo campeão da edição. Então é que depois até mesmo ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, e hoje o John Williams é político e jornalista brasileiro. Ele que venceu aí na final a Grazi Massafera, que começava a estourar já a partir dessa época, e o Sami Ueda. E foi nessa edição também que tivemos o aumento da premiação, que antes era de 500 mil, passou a ser R$1 milhão para o campeão. Falaremos agora sobre a Mara Viana, né, a segunda mulher que ganhou o Big Brother Brasil, saiu aí o Big Brother Brasil 6 de 2006, onde ganhou na final da Mariana Felício e do Rafael Valente, né, que o BBB 6 também, apesar dele ter sido muito bom, também não é uma das edições assim, das mais lembradas, né, uma das mais históricas, mas pelo menos foi uma edição assim sensacional, e que tivemos a segunda mulher vencendo o Big Brother Brasil, que muita gente acabou subestimando, inclusive,
mas que pelo menos elas estavam aí se destacando cada vez mais. E vamos então falar sobre o Diego Gasquez, também conhecido como Diego Alemão, que venceu na final do BBB 7 de 2007 a Caroline Honório. E para muitos, né, o Diego Alemão, como também é conhecido, foi um dos melhores campeões que já existiram no Big Brother Brasil, diante de toda a sua história, diante de vários dos momentos que ele estava se dando muito bem, se posicionando, né, construindo todo o legado que tinha ali no BBB 7, inclusive com diversas polêmicas e brigas também, quem lembra. Então, não podemos deixar todo esse legado, né, de dizer o quanto que o Diego Alemão, para muitos, é um dos melhores campeões que já existiu na história do BBB. E que, cara, na minha visão, apesar de eu não ter assistido o BBB 7, na minha visão, ele se tornou, assim, a peça referência de protagonismo individual, que se repetiria em outros BBBs futuros, aí também com outros campeões que iríamos mais pra frente. Além de que, no BBB 7, aumentaram mais uma vez o número de participantes e os dias de confinamento, que tinha reduzido inclusive no BBB 5 e no BBB 6. No BBB 8 de 2008, tivemos mais um homem sendo campeão, sendo o Rafinha. O Rafinha Ribeiro, né, você também pode chamá-lo de Rafael, né, como também já foi chamado algumas vezes, venceu na final a Gisele Soares, né, que se tornou tudo, né, atriz, apresentadora, né, num BBB em si, que não tivemos em si tantas personalidades assim tão históricas, marcantes. Inclusive a edição do BBB 8, né, não é nem se tão lembrada, apesar de que também, né, deu bons frutos aí a TV Globo, mas pelo menos foi uma edição assim que teve sua decência, né, foi decente pelo menos, e ainda mais, né, vindo de mais uma pessoa que protagonizou bem o jogo, né, protagonizou bem demais o jogo, sendo aí campeão, né, do BBB, do Big Brother Brasil 8. A edição em si do BBB 8, tivemos 14 participantes, diminuíram, mas que foi diferente a partir do próximo BBB que vamos falar. Maximiliano Porto, ou também conhecido como Max, é o nosso 9º campeão do Big Brother Brasil. Diante de todos os cenários que estava tendo ali, né, com o aumento de participantes, né, e com uma disputa acirradíssima, muito quente, cara, assim, foi uma das edições que mais teve essa questão de posicionamento, de entretenimento. No BBB 9, de fato, assim, não tem nem o que discutir, né, sobre o Max Porto, que de fato ele foi um campeão merecido. Para muitos aí também um dos grandes campeões que já surgiram, né, na história do programa, né, que fez uma trajetória linda, extremamente boa, né, mas foi dura, mas pelo menos foi boa no geral. E ele venceu na final Priscila Pires e a Franciane Piaia, que inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Franciane Piaia está no Power Couple Brasil, né, disputando a 7ª edição do Power Couple Brasil. Big Brother Brasil 10 de 2010, que a gente vai falar agora aqui nesse momento. É uma edição assim que não teve lá dos seus melhores protagonismos, dos seus melhores emblemas, apesar de sim ter tido alguns momentos excelentes e tudo mais. E tivemos Marcelo Dourado, que já tinha participado do Big Brother Brasil uma outra vez, uma outra edição, foi o campeão do Big Brother Brasil 10. Vencendo na final a Fernanda Cardoso e o Cadu Parker. Falaremos então do BBB 11 de 2011, que esse sim pode ser chamado de BBB bem, mas assim, bem longe de ser um dos melhores BBBs possíveis. Eu diria até mesmo que o BBB 11 foi uma edição bem frouxada, né, uma edição assim com muita falta de complementos, falta de certezas, né, BBB 11 que praticamente, cara, não saiu do chão, né, vamos dizer assim, não saiu do chão, cara, e que teve a Maria Melito
sendo campeã, né, do Big Brother Brasil 11, vencendo na final o Wesley Schunk e o Daniel Rolim. E eu esqueci de comentar também, rapaziada, a partir do BBB 10 que começou a mudar a premiação. Tem mais um aumento, dessa vez agora para 1,5 milhão. Então todos que eu for falando agora, até o BBB 22, ganharam por 1,5 milhão os campeões. E vamos agora pro BBB 12, que apesar de sim o BBB 11 não ter sido lá essas grandes coisas, o BBB 12 já foi bem melhor, com uma edição muito mais colocada, com muitas condutas e normas, um sucesso assim até bom, inclusive esse sucesso se deu graças ao Fael Cordeiro, que foi campeão do Big Brother Brasil 12. E segundo até mesmo as informações, ele é o campeão com o maior número de porcentagem, né, da história do Big Brother Brasil. Se eu tiver errado, a produção aqui me corrija. E o Big Brother Brasil 12, que se tornou aí mais uma das grandes sensações, justamente por causa de uma pessoa que era o símbolo praticamente de protagonismo individual e protagonismo coletivo também, algumas vezes. Vencendo na final a Fabiana Teixeira, e tivemos aí também cerca de 16 participantes e mais um aumento também no número de dias de confinamento. Vamos então para o BBB 13, que tivemos a Fernanda Keller sendo campeã. Mais uma das edições em si, né, que o BBB 13, cara, foi uma edição bem meia boca, uma edição que teve alguns problemas em si, né, que não foi tão definitivo, mas que pelo menos tivemos aí mais uma mulher campeã, tivemos alguns momentos bons, inclusive, apesar de sim a falta de confiança geral dos participantes, né, já nesse período ser algo notável. E ela que na final venceu o Nasser Rodrigues e a Andressa Ganassim. Vamos agora para o BBB 14, né, estreando em 2014, que, cara, esse sim podemos falar que foi um BBB que foi bem horrível. Um BBB que de fato não foi dos melhores, né? Um dos BBBs assim que as pessoas mais detestaram assistir. BBB assim sem alma, né? Sem de coração, sem dinâmica, sem entretenimento, assim, um BBB bem horrível, mas que tivemos um momento histórico. Porque essa foi a primeira final do BBB tripla, né, que foi feminina. Tivemos a primeira final feminina definitivamente, né, com a Clara Aguilar, a Ângela Munhoz e a Vanessa Mesquita. Essa última que eu acabei de falar, que inclusive foi campeã do Big Brother Brasil 14, que se tornou uma personalidade bastante conhecida, já que ela investiu no fitness, tanto é que hoje ela é modelo e fisiculturista, vencendo o Big Brother Brasil 14, uma final que até hoje muita gente lembra, né, por ser a primeira final tripla feminina. E tivemos também a participação recorde de participantes, né, até os BBBs mais recentes, né, que foi 20 participantes terem sido incluídos, que diferente do BBB 15, né, só foram apenas 14. Né, inclusive, vamos falar do BBB 15 agora, com o campeão do BBB 15 sendo o César Lima, que também se destacou muito durante esse período do jogo. O BBB 15, que vou dizer a real, foi até que decente, né, foi até legal, apesar de alguns momentos assim bem impactantes, né, em geral para a casa toda. Ele que venceu na final Amanda de Gedian. E vamos para uma das edições mais marcantes, sim, né, que bate saudade imensa, né, de muitas pessoas, o BBB 16, que teve aí uma final feminina também, né, só que dessa vez final dupla, onde a Monique Nunes foi campeã do Big Brother Brasil 16, vencendo a Maria Cláudia na final. Né, e uma edição assim que vai ficar bastante marcada por diversas brigas, edição também que vai ficar marcada pelas torcidas em si. Eu acho que de todos os Big Brothers brasileiros que a gente teve, esse foi o que mais começou a gerar impacto com as redes sociais e também com as torcidas em todo o Brasil.
E assim, torcidas de diversos cantos, né? A gente fala muito aqui inteiramente que até nos últimos BBBs, né, do BBB 1 até o BBB 15, a gente tinha várias das torcidas em si, mas ainda não num nível tão exorbitante como a gente teve a partir do Big Brother Brasil 16. E que isso inclusive influenciaria demais para os BBBs seguintes, né, com toda aquela festa, aquele clima maravilhoso e tudo mais. Então partiremos para outro BBB maravilhoso, marcante, BBB 17. Vamos falar agora do BBB 17, então, que também tivemos uma final tripla, né? E que também foi feminina. Tivemos aí a Emily Araújo sendo campeã do Big Brother Brasil 17, numa remontada, vamos dizer assim, porque para muitos a Emily de fato nem era assim tão favorita, né, para poder ganhar o Big Brother Brasil 17, mas que toda essa positividade, confiança se deu obviamente ao namorado dela na época, né, o Marcos Walter, que acabou sendo expulso. Por todo o clima que ela teve com o Marcos Walter, né, ela ganhou apoio demais de muita gente, de várias mulheres inclusive, com a direção do programa do Big Brother Brasil, tendo uma atitude bem dura em relação aos relacionamentos, e eu acho que o BBB 17 não tem o que falar. Foi a partir mais ou menos do BBB 17 que a produção do Big Brother Brasil começou a dar uma dura nos participantes em relação aos relacionamentos, e que fez aí a Emily Araújo ser campeã do BBB 17, né, que até então não era muito favorita, mas que depois, né, até mesmo olha para trás, ela mereceu demais, né, que inclusive inspira outras mulheres, né, porque muitas das mulheres hoje sofrem agressões, ameaças, não conseguem se desenvolver por causa dos maridos, dos namorados, que é uma situação inclusive bem triste, que foi retratado no BBB 17, depois até mesmo virou notícia inclusive. E a Emily, que venceu na final outras duas mulheres, a Vivian Amorim, que virou apresentadora depois, e a Ieda Roberto. Sim, então, até então a gente teve 15 participantes no BBB 17, BBB 18 já foram 17 participantes, e inclusive voltou ao ciclo de mais de 80 dias de confinamento, que duraria, né, até o BBB 20. E aí então, que já com a mudança também, né, a partir do BBB 17, né, 18, 19, 20 e 21, com a apresentação de outro apresentador. E o BBB 18, que, cara, marcou uma geração inteira, né? Acho que de todos, né? Foi um dos BBBs assim, mais históricos que a gente pôde ver. Cheia de várias personalidades incríveis, cheia de vários confinamentos bem insanos, com muita gente maravilhosa, inclusive. A gente lembra bem, né, de diversos desses participantes, de tudo que já foi falado também através das notícias ou até mesmo também no YouTube. Para muitos o BBB 18 foi um dos BBBs mais insanos, né, que teve nesses últimos anos, devido toda a sua forma natural de um reality show de fato que estava crescendo demais, ainda mais com as redes sociais e com a torcida ensandecida. E aí então, BBB 18, que tivemos a Gleice Damasceno sendo campeã dessa edição, vencendo na final o ator Kaysar e a Ana Clara e a Ayrton Lima, que a Ana Clara, inclusive, que dentre todos os participantes é uma das minhas favoritas, que nunca que se imaginava uma pessoa, né, que até então estava com 20 anos mais ou menos, fosse se tornar uma personalidade incrivelmente decente, fofa e agradável demais. Cara, não é à toa que muita gente inclusive pede para que a Ana Clara seja a apresentadora do Big Brother Brasil algum dia. Big Brother Brasil 19, que estreou em 2019. Cara, não tem nem o que falar do BBB 19, de fato foi um BBB péssimo. Um BBB que
muita gente quer esquecer pela falta de competência geral que tivemos nessa edição. Assim, não tem o que falar, você pode até pesquisar na internet, o BBB 19 foi um BBB horripilante de assistir. Mas que tivemos aí a Paula von Sperling sendo campeã da edição, vencendo na final o Alan Posamay. Vamos agora para o BBB 20, né, que estreou em 2020. E, cara, não posso nem falar muito o quanto que essa edição assim é marcante pelo número de personalidades distintas que tivemos na edição. Assim, acho que dentre todos, né, os BBBs, acho que só o BBB 20 e o BBB 21 trouxeram tantas personalidades, artistas, figuras públicas incríveis, que ficaram muito conhecidas até recentemente, né? Não se passam aí cerca de 5, 4 anos que todas essas personalidades em si, que muitas delas são conhecidas ainda hoje. Então você olha pro BBB 20, né, num período inclusive de pandemia, que muita gente parou tudo que estava fazendo da vida para assistir o BBB. Naquela época de pandemia, né, que começava assim, então a estourar em diversos cantos do mundo, no Brasil também, muita gente parava para poder ver o BBB 20, BBB 21, do quanto era incrível, marcante, né, que era um BBB assim, razoável de se assistir, BBB marcado assim, por diversos recordes, por votações incrivelmente insanas, por vários paredões maravilhosos, inclusive, que a gente teve. BBB 20, inclusive, que tivemos aí mais uma final tripla, com a Thelma de Assis, também conhecida como Thelminha, vencendo a edição, né, vencendo aí também na final a Rafaela Kalimann e a Manu Gavazzi. E vamos então para o BBB 21, que, como eu já até mesmo falei agora no BBB 20, cara, não teve assim edição que fosse das mais marcantes, né, dentre esse período que a gente está de renovação, né, do BBB, do que os BBBs 20 e 21, né, que tiveram 20 participantes. E, além disso, o BBB 21 começou essa era, né, de ter 100 dias de programa, né, 100 dias de confinamento. E trouxe muitas personalidades incríveis, várias brigas insanas, vários paredões que foram históricos. E que tivemos aí, acho que pra mim, a campeã com a melhor história possível, né? De todos os campeões que a gente já falou, acho que na minha visão, ela que tem a história pra mim mais bonita, né? A história assim, de muita luta, de fato, de uma sensação assim maravilhosa, que foi ver a Juliette sendo campeã do BBB 21. E não é à toa que, mesmo já tendo se passado 4 anos, ela ainda continua sendo um destaque absurdo nas redes sociais e na sua vida também como cantora. Não tem o que dizer sobre a Juliette. Assim, não tem o que dizer e não tem também o que definir sobre ela. Ela, de fato, é uma das personalidades brasileiras que mais cresceram e que mais dominaram diretamente o mundo da música e também o mundo da TV nesses últimos anos que a gente teve aí. E ela que venceu na final a Camila de Lucas e o Fiuk. Para o BBB 22, que também tem uma audiência muito boa, com vários paredões, brigas incríveis, insanas. O BBB 22 também que ficou muito marcado por várias personalidades que tiveram assim, um destaque imenso, né? E eu diria que o BBB 22, de fato, de todos os BBBs que a gente teve, foi o que mais teve gente se destacando. Assim, o destaque imenso do BBB 22 vai para os participantes, que não tem discussão. Os participantes de fato deram um show no BBB 22, que simplesmente demonstrou bem todo esse clima, né, que a gente tem a respeito sobre os camarotes e pipocas,
que começou já, inclusive, na edição do Big Brother Brasil 20, que eu esqueci de comentar. E acho que dentre todos os BBBs, esse aqui foi o que teve a melhor seleção de camarotes e pipocas, né? Dentro desse período que começou essa divisão, que cada dia, cada semana era uma movimentação diferente e era um desenvolvimento, um jogo diferente, assim, que se destacava muito. E fora aqui no BBB 22, tivemos a única final masculina, né, até esse presente momento. Tivemos o Arthur Aguiar vencendo a edição na final contra o Paulo André, também conhecido como PA, e o Douglas Silva, também conhecido como DG. Big Brother Brasil 23, né, que estreou em 2023, que esse Big Brother, cara, não tem discussão. Também foi um BBB, assim, horripilante de assistir, né, um BBB muito sem graça, um BBB que teve decisões, inclusive, polêmicas com os participantes, inclusive não entregando muita coisa. De fato, foi um BBB assim, marcado demais. E cara, pra mim, essa edição do BBB, né, do BBB 23, só não é pior do que uma que a gente vai falar já já. Mas vamos lá, tivemos também mais uma final masculina, tivemos também mais uma final feminina, né, onde a médica Amanda Meirelles foi campeã, vencendo aí na final a Aline Whirley e a Bruna Grifal. Vamos falar agora a respeito sobre o BBB 24. E esse BBB, assim, que foi marcado diretamente pela falta de consistência em relação a algumas das direções do programa. Que, cara, esse foi um BBB, assim, cheio de polêmica, né? Eu não vou nem entrar no assunto, porque, cara, foi um BBB cheio de polêmica, com a direção tendo que intervir demais, né? Tendo que falar demais também. Assim, foi um BBB cheio de polêmica, mas pelo menos foi um BBB assim, ok, né, legal. Não vou dizer que foi um grande BBB, mas foi um BBB ok. Onde tivemos aí o Davi Brito sendo campeão da edição, que inclusive é o único homem negro a vencer o Big Brother Brasil. Dentre todos os 12 homens que já venceram o BBB, somente o Davi Brito, que também virou uma personalidade insanamente absurda na internet recentemente, né? Ele é o único homem negro a vencer uma edição de Big Brother Brasil, que então venceu na final o Matheus Amaral e a Isabelle Nogueira. E vamos agora pro último BBB, que acabou mês passado, inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo. E pra mim, cara, o pior BBB que já existiu na face da Terra, não deu nada certo essa dinâmica de duplas, inclusive com a nova direção aí do Rodrigo Dourado, né, que vai comandar os reality shows da Globo a partir desse ano, né, já inclusive comandou o Estrela da Casa em 2024, e com a saída do Boninho, que comandou as 24 edições, primeiras edições do BBB, entrou então o Rodrigo Dourado. E cara, esse BBB 25 eu posso até fazer um vídeo depois, porque foi horrível. Foi o pior BBB que já existiu até então. Nada, assim, nada. Se a gente falar de BBB 14, falar de BBB 11, falar de BBB 23, BBB 19, não, nenhum deles supera o BBB 25. Pra mim, mesmo com novas dinâmicas, dando um pouco mais de clima pro jogo, né, e com mais premiações, eu senti na pele o quanto que foi decepcionante assistir uma edição dessa. E assim, eu poderia ficar aqui falando 2 horas sobre o quanto que o BBB 25 foi uma edição horripilante. A gente inclusive fez até vídeo no Instagram do canal Letoso Furioso do quanto que precisa mudar o BBB 25, e essa foi a primeira edição que a gente fez uma cobertura completa e ficamos com muita raiva, mas assim, uma raiva absurda de ficar 100 dias assistindo ao programa e simplesmente nada ali der certo.
não tenho o que falar, gente. O BBB 25 foi o maior fracasso de todas as edições que a Globo já fez. E eu digo isso daqui com o coração aberto e com um cara que ficou 100 dias vendo uma bizarrice atrás da outra. Pra mim, o pior BBB que já existiu na história, a pior leva de pipocas que já existiram, a pior leva de camarotes também, as piores decisões da direção do BBB, errando demais, cara, assim, não tenho o que dizer. Eu peço inclusive desculpa pelo tanto de tempo que eu já falei aqui, porque foi um BBB errôneo demais. BBB muito ruim e que eu espero que para 2026 o pessoal mude, porque de fato foi um BBB de... Entenderam? Assim, não foi um BBB nada bom. Mas vamos lá. Vamos então falar sobre os campeões, né, pra gente poder terminar o vídeo. Que tivemos aí a Renata Saldanha sendo campeã do BBB 25. Vencendo na final o Guilherme Velar e o João Pedro. E bom, meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, aqueles que gostam do Big Brother Brasil, que esse vídeo deu um trabalho extremamente duro para ser editado, um trabalho assim chato. Eu e toda a minha produção tivemos que escavar muito, cavar demais, muita terra para fazer um vídeo como esse daqui, e ainda mais também vindo de um dos reality shows, que mais está dando sucesso no geral. E agora fica também aqui a nossa perspectiva para 2026, porque ainda teremos Big Brother Brasil em 2026, quem sabe com novas dinâmicas, a gente espera com um novo remodelamento e com uma nova visão de futuro, visto que agora quem está no comando é o Felipe Dourado. E principalmente também que mudou muito essa questão da dinâmica do dinheiro, que eu esqueci de falar, porque a partir do BBB 23 o dinheiro começou a aumentar mais ainda também. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não fiquem muito chateados se eu não falei, por exemplo, de algum participante favorito seu, que aqui a gente está falando de todos os campeões, então assim, a gente precisou ser bem direto ao assunto, pra gente não ficar perdendo muito tempo. A gente falou aí um pouquinho de cada um desses BBBs, esses ex-BBBs, e agora inclusive, já partindo para o BBB 26 com novas expectativas, Então parabéns aí a todos os campeões. Eu vou ficando por aqui, um beijo de arranho a todos vocês, meus amigos, e até mais.